atuação de espiões nazistas no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial foi intensa, uma vez que nações sempre procuraram conhecer os segredos de outras nações, seja em tempos de paz ou não, principalmente no que diz respeito às suas atividades industriais e comerciais, política exterior e militar. Antes de prosseguir, gostaria de me apresentar. Eu sou o Lopes, B. Lopes, um curioso sobre assuntos de coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema, e esse é o canal O Espia. Então, sejam bem-vindos. Conforme já comentado em vídeo anterior sobre a espionagem nazista no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, diante da iminência de uma guerra, Abwehr, o Serviço de Inteligência do Exército Alemão, investiu na criação de uma rede de informações com atuação no exterior. E o Brasil também foi alvo de interesse. Agentes alemães vieram para o Brasil antes do início da Segunda Guerra Mundial com o intuito de formar uma rede de informações. E os espiões que operavam em solo brasileiro, em um primeiro momento, buscavam informações políticas e econômicas sobre o país. Mas esse interesse mudou, quando em 1941, um acordo de cooperação econômica e militar entre os governos brasileiro e norte-americano foi firmado. Durante a terceira reunião dos chanceleres, em janeiro de 1942, o Brasil precisou assumir uma posição após o ataque japonês contra a base norte-americana no Havaí, acontecido em 7 de dezembro de 1941, rompendo as relações diplomáticas com o eixo. Assim, os alemães passaram a considerar o Brasil como inimigo, lançando ataques contra navios brasileiros em águas internacionais e pela costa brasileira. Em resposta, no dia 22 de agosto de 1942, o Brasil decretou o estado de guerra contra a Alemanha e a Itália. Os ataques de submarinos a navios brasileiros não foram executados ao acaso, mas com informações obtidas por meio das redes de informações de espiões operando por todo o continente americano, inclusive no Brasil. A contra-inteligência brasileira, através das Delegacias Especiais de Segurança, as DOPS, tinha conhecimento da existência de espiões nazistas no país, e por isso, acompanhava a movimentação de várias pessoas de interesse, descobrindo as suas conexões. Várias dessas pessoas atuavam como empresários ou como trabalhadores em instituições financeiras, no comércio e na indústria, assim como também possuíam ligações com empresas de simpatizantes da causa nazista. Um dos principais apoiadores da causa nazista no Brasil foi o alemão Otto Braun, que, além de ter sido tesoureiro e membro da direção nacional do Partido Nazista no país, trabalhou no Banco Alemão Transatlântico. Braun, após ser preso em 1942, revelou importantes detalhes de ações de espionagem e fraudes cambiais, pois como funcionário do banco citado, coordenava uma série de transações proibidas. Falando sobre o Partido Nazista, dentre outras coisas, também dava suporte nas operações de espionagem no Brasil, tendo em Heinz Henning von Kossel, que era chefe do partido no país, assim como Wilhelm F. Koenig, um agente propagandista, grandes colaboradores no interesse alemão. Inclusive, Wilhelm F. Koenig manteve uma operação de suporte a espiões nazistas, trabalhando na empresa Sindicato Condor. É fato que as ações de espionagem no Brasil eram facilitadas pois não havia o necessário cuidado com o sigilo. A estrutura das redes de informações de espiões operando no Brasil era complexa e contava com ramificações e conexões em outras regiões, e até mesmo em outros países. Havia grupos que atuavam de forma independente, assim como de forma interligada, com colaboradores em comum. O Rio de Janeiro, por ser a capital federal na época, possuía a maior quantidade de rádios clandestinas, assim como espiões. Mas, outras cidades não deveram em nada em relação à atuação de grupos de espiões. Na cidade de Santos, em São Paulo, operava desde 1940, uma das mais importantes células da rede de espiões nazistas no Brasil chefiada pelo cônsul honorário alemão na cidade, Otto Wilhelm Heinrich Webel, também conhecido como Kuntze, que era o principal espião para a Marinha de Guerra alemã em solo brasileiro. Otto Webel, além de cônsul, era também diretor da empresa Theodor-Ville e Companhia. Tal célula de espiões visava informações sobre o porto e sobre a presença de navios aliados na costa brasileira e possuía conexões com colaboradores pelas cidades do Rio de Janeiro, Vitória, Recife, Bahia e Porto Alegre.
Fazia parte dessa célula, dentre outros, o próprio filho do cônsul, Heinz Ulrich Webele, conhecido como Mendes, Theodor Simon e Wilhelm Gieseler. Nessa operação, surge Niels Christian Christensen. Falaremos sobre Christensen em um próximo vídeo. O alemão Wilhelm Gieseler foi um importante agente na rede de espionagem alemã atuando no Brasil, que utilizava como cobertura o seu trabalho no comércio de café para a coleta de informações sobre assuntos econômicos e militares. Gieseler tinha facilidade em fazer amizades, mantendo importantes relações com pessoas ligadas ao mercado de exportação, com marinheiros e funcionários do porto, e pessoas que trabalhavam nas noites santistas em bares e casas de festas. Assim, Gieseler conseguia informações de interesse. Em 1940, chega em São Paulo o alemão Hans Christian von Kotze, passando a trabalhar no meio comercial, abrindo um escritório no centro da cidade. E, devido a esse trabalho, von Kotze passou a fazer muitas viagens pelo país, principalmente para a região sul, assim como se relacionando com pessoas outras, dentre elas, um outro alemão de nome Werner Christoph Waltemat, que também havia chegado na cidade há pouco tempo. Posteriormente, von Kotze desapareceu, chamando a atenção das autoridades policiais, sendo descoberto que esse alemão, utilizando documentos falsos, seguiu para o Canadá. E, nessa época, já era de conhecimento da contra-inteligência brasileira a existência de uma rede de informações alemã operando na cidade. E, com o tempo, o alemão Werner Waltemat foi detido, sendo encontrado na sua residência uma estação de rádio transmissora clandestina, além de importantes documentos. Essa rede de informações era liderada por Hans Christian von Kotze que, mesmo estando no Canadá, passava instruções para Waltemat, que mantinha um escritório de contatos comerciais na cidade de São Paulo como fachada. Com isso, várias pessoas foram presas e a rede foi encerrada em 1943. Na Bahia, mais precisamente na cidade de Salvador, o cônsul alemão na região, Karl von der Steinen, conhecido pelo seu envolvimento em ações de apoio ao esforço de guerra alemão, tinha em Heinz Paul Altenberg, do escritório Dom Schickia, um importante ativo nas operações de coleta de informações pelo Nordeste brasileiro, haja vista contatos que mantinha com funcionários da Polícia Marítima, e com marinheiros outros, coletando informações sobre a movimentação de navios no porto da cidade. Assim como Hermann Demmler, funcionário da empresa Siemens. Em 1940, Karl-Heinz von der Steinen, filho do cônsul da Alemanha no Recife, foi recrutado pelo agente alemão Karl Muge. E, Karl-Heinz conseguiu estabelecer vínculos com colaboradores em várias cidades importantes pelo Nordeste brasileiro, coletando um grande volume de informações de interesse. Na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, atuava o alemão Ernst Walter Lack, juntamente com os alemães Heinz Verblin e Richard Burgers. Esses mantinham ligações com uma das várias células de espiões existentes no Rio de Janeiro. Já na cidade de João Pessoa, na Paraíba, operavam Ernest Jenner e Helena Glacher, ligados a Friedrich Quinter. Falaremos sobre Quinter, vulgo Rei, em um próximo vídeo. Em 1940, Eduard Arnold, brasileiro, foi recrutado pelo agente da Abwehr, Job Straven, recebendo a missão inicial de dar suporte à operação de espionagem em andamento na cidade de São Paulo, na Argentina, Guatemala e México. Arnold era ligado a uma importante rede de informações do Rio de Janeiro, liderada por uma pessoa conhecida como Alfredo. Falaremos sobre esse Alfredo posteriormente. Eduard Arnold passou a trabalhar mais diretamente com o agente da Abwehr, de nome Erich Leonhard Timmers, ligado à Embaixada da Alemanha no Rio de Janeiro. Nessa época, havia dificuldades na qualidade das informações oriundas da região sul do Brasil. Com isso, Arnold e Mers optaram em enviar uma pessoa de confiança para a região. E, para essa missão, foi escolhido Hans Kurt Werner Meyer-Clason, um alemão que já estava no Brasil desde 1938. Hans Kurt Werner Meyer-Clason chegou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em meados de agosto de 1940, trabalhando inicialmente em duas empresas de simpatizantes, mas já coletando informações comerciais e de produção na região. Posteriormente,
Meyer-Clason montou um escritório de intermediação comercial para melhor dar continuidade ao trabalho de espionagem, e fazendo conexões com o cônsul alemão Friedrich Ried e com Arno Johann Ernst Lichfield. As informações coletadas por Meyer-Clason foram enviadas para Eduard Arnold na cidade de São Paulo, e Eric Leonhard Timers na cidade do Rio de Janeiro, através de cartas escritas com tinta invisível. Na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o brasileiro Kurt Louis Emil Fraeb fazia parte de uma rede de informações alemã desde 1939, ligado ao agente alemão Friedrich Wilhelm Wilkins, que junto com outros, coletava informações sobre o movimento de navios saindo do porto. Essas informações eram encaminhadas para o cônsul da Alemanha em Porto Alegre, Friedrich Ried, o qual respondia diretamente ao adido naval da Embaixada da Alemanha em Buenos Aires, Argentina, de nome Dietrich Neubuhr, que era o responsável pelas operações de espionagem nazista na América do Sul. A partir de trabalhos feitos por agentes da Delegacia Especial de Segurança de Porto Alegre, Hans Kurt Werner Meyer-Clason foi preso em março de 1942. E, posteriormente, várias outras pessoas também foram detidas sob suspeita de espionagem, inclusive Kurt Louis Emil Fraeb. E, em São Paulo, foi preso Eduard Arnold também. Salomão Janos, um húngaro, que veio para o Brasil em 1941, se fazendo passar por funcionário da Embaixada da Hungria no país, com a missão de trabalhar em uma rede de informações na cidade do Rio de Janeiro, rede essa que recebia apoio de húngaros morando no país, sendo auxiliado por Moezan Sandor. Essa rede de informações possuía conexões em vários países da América Latina, e trabalhava em estreita colaboração com outras células de espiões existentes na cidade do Rio de Janeiro, como de Otamar Gamilci e a do italiano Edmondo de Robla. Janos, ao perceber que estava sendo monitorado por agentes da Delegacia Especial de Segurança, fugiu em um navio no mês de janeiro de 1942, juntamente com Moezan Sandor. Mas ambos foram detidos pela inteligência militar britânica posteriormente. O alemão Otamar Gamilci, que chegou ao Brasil em 1941, operava uma rede de informações na cidade do Rio de Janeiro, juntamente com Rudolf Heron, que era o elemento de ligação com demais grupos de espionagem. Gamilci foi detido em agosto de 1942, sendo encontrado em seu poder vários desenhos de aeroportos nas cidades de Macapá, Belém, Recife e Fortaleza. E, logo depois, outros integrantes do grupo também foram presos, encerrando a operação dessa célula de espiões. A espionagem italiana também operou no Brasil através de Edmondo de Robla. Em 1941, de Robla, juntamente com o italiano Enzo Di Vitino, adido da Embaixada da Itália no país, formaram uma rede de informações na cidade do Rio de Janeiro, com apoio da referida embaixada. Junto a essa rede de informações, havia uma célula de espiões italianos operando no Nordeste, mais precisamente nas cidades do Recife e Natal, liderada pelo italiano Guglielmo Lettieri. Em 1941, chega ao Brasil o alemão Frank-Walter Jordan, para trabalhar em uma importante célula de espiões nazistas na cidade do Rio de Janeiro. Essa célula, além de coletar informações sobre o movimento de navios e cargas pelo porto do Rio de Janeiro, também fornecia suporte a outros espiões operando na região. Walter Jordan foi detido em 1942, e assim, vários outros integrantes dessa célula de espiões também foram presos. Havia muitos espiões nazistas no Brasil, principalmente a partir de 1941, pois Abwehr preferiu pecar pelo excesso, enviando vários agentes para o país, pois mesmo que vários desses agentes fossem detidos pelas autoridades brasileiras, outros agentes estariam livres para dar continuidade ao trabalho nas redes de informações de espiões. Mas esse excesso de espiões nazistas no Brasil contrariava um dos principais agentes da espionagem alemã, Albrecht Gustav Engels, conhecido como Alfredo. Mas essa história vamos contar em um próximo vídeo.